Leitura do livro de Gênesis, capítulos 25 ao 28, na versão Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Gênesis, capítulo 25. Então Abrão tomou novamente uma mulher, e seu nome era Quetura. E ela lhe gerou Zimrã, e Joquzã, e Medã, e Midian, e Gisbaque, e Suá. E Joqusã gerou Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Miriam foram Efá e Éfer, e Enoque, e Abidá, e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. E Abraão deu tudo o que ele tinha para Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, Abraão deu presentes, e ainda em vida os enviou para longe de seu filho Isaque, ao leste, para a terra oriental. E estes são os dias dos anos de vida de Abraão, que ele viveu 175 anos. Então Abraão entregou o espírito e morreu em boa velhice, um homem velho e cheio de anos. E foi reunido ao seu povo. E seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que está diante de Mare. No campo que Abraão comprou dos filhos de Et, ali foi Abraão sepultado e Sara, sua esposa. E aconteceu que depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque, e Isaque habitou junto ao poço Beer-Lahai-Roi. Agora, estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, gerou para Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, de acordo com as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, e Quedar, e Adbeel, e Mibizão, e Mismá, e Dumá, e Massá, e Haddad, e Tema, e Jetur, e Náfis, e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas aldeias e pelas suas fortalezas, 12 príncipes de acordo com suas nações. E estes são os anos de vida de Ismael, 137 anos, e ele entregou o espírito e morreu, e foi reunido ao seu povo. E eles habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente ao Egito, quando se vai para a Síria. E ele morreu na presença de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E Isaque era da idade de 40 anos quando ele tomou como esposa Rebeca, filha de Betuel, o sírio de Padã-Arã, irmã de Labão, o sírio. E Isaque intercedeu ao Senhor pela sua esposa, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu a intercessão dele, e Rebeca, sua esposa, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, e ela disse: Se é assim, por que sou eu assim? E ela foi consultar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações estão no teu ventre, e 2 tipos de povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. E cumprindo os seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. E o primeiro saiu ruivo, todo ele peludo, como uma veste de pelo, e chamaram seu nome Esaú. E depois dele veio seu irmão, e sua mão segurou no calcanhar de Esaú, e seu nome foi chamado Jacó. E Isaque era da idade de 70 anos quando ela o gerou. E os meninos cresceram, e Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo. E Jacó era um homem simples, habitando em tendas. E Isaque amou Esaú, porque ele comia da sua caça, mas Rebeca amou Jacó. E Jacó cozeu um ensopado, e Esaú veio do campo, e ele estava desfalecendo. E Esaú disse a Jacó: Dá-me de comer, rogo-te, desse ensopado vermelho, pois eu estou desfalecendo. Por isso, seu nome foi chamado Edom. E Jacó disse:
vende-me neste dia tua primogenitura. E Esaú disse: Eis que estou a ponto de morrer. De que me serve essa primogenitura? E Jacó disse: Jura-me neste dia. E ele jurou, e vendeu sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e se levantou, e foi pelo caminho. Assim Esaú desprezou a sua primogenitura. Gênesis capítulo 26. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei. Pois a ti e à tua semente eu darei todas estas regiões, e eu farei o juramento que jurei a Abraão teu pai, e eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas regiões. E em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. E Isaque habitou em Gerar. E os homens do lugar lhe perguntaram acerca de sua esposa, e ele disse: Ela é minha irmã. Pois ele temia dizer: Ela é minha esposa. Para que, dizia ele, os homens do lugar não me matem por causa de Rebeca, pois ela era formosa à vista. E aconteceu que, quando ele estava lá um longo tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua esposa. E Abimeleque chamou Isaque e disse: Eis que ela certamente é tua esposa. E como tu disseste, ela é minha irmã. E Isaque lhe disse: Porque eu disse, para que eu não morra por causa dela. E Abimeleque disse: O que é isto que tu nos fizeste? Alguém do povo poderia facilmente ter deitado com tua mulher, e tu poderias ter trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o seu povo, dizendo: Quem tocar neste homem ou em sua esposa, certamente morrerá. Então Isaque semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes, e o Senhor o abençoou. E o homem se engrandeceu e foi adiante e cresceu até ser muito grande. Porque ele tinha posses de rebanhos e posses de gado, e uma grande quantidade de servos, e os filisteus o invejavam. Porquanto todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus haviam fechado e enchido com terra. E Abimeleque disse a Isaque: Sai de nós, pois és muito mais poderoso do que nós. E Isaque partiu dali e armou sua tenda no vale de Gerar e habitou ali. E Isaque cavou novamente os poços de água que eles haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam fechado depois da morte de Abraão. E ele chamou os seus nomes segundo os nomes pelos quais seu pai os havia chamado. E os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram ali um poço de águas correntes. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Água é nossa. E ele chamou o nome do poço Ezeque, porque contenderam com ele. E eles cavaram um outro poço e contenderam por aquele também, e chamou o nome dele de Sitna. E ele partiu dali e cavou outro poço, e por aquele eles não contenderam, e chamou o nome dele Reobote. E ele disse: Pois agora o Senhor fez um lugar para nós, e seremos frutíferos na terra. E ele foi dali para Berseba. E o Senhor apareceu a ele naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, pois eu estou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei tua semente por causa do meu servo Abraão. E ele edificou um altar ali, e invocou o nome do Senhor, e armou sua tenda ali, e ali os servos de Isaque cavaram um poço. Então Abimeleque foi até ele de Gerar, com Auzate,
um de seus amigos, e Ficol, o capitão-chefe de seu exército. E Isaque lhes disse: Por que vindes a mim, visto que vós me odiais e me enviastes de vós? E eles disseram: Vimos que certamente o Senhor estava contigo e dissemos: Que haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo, de que tu não nos farás mal, assim como não te tocamos, e assim como fizemos a ti, somente o bem, e te enviamos de nós em paz. Tu és agora o bendito do Senhor. E ele lhes fez um banquete, e eles comeram e beberam. E eles se levantaram cedo de manhã e juraram um ao outro. E Isaque os despediu, e eles partiram dele em paz. E aconteceu no mesmo dia que os servos de Isaque vieram e lhe falaram com respeito ao poço que haviam cavado, e lhe disseram: Nós encontramos água. E ele chamou-o Seba. Por isso o nome da cidade Berseba até este dia. E Esaú era da idade de 40 anos quando ele tomou por mulher Judite, a filha de Beere, o Eteu, e Basimate, filha de Elon, o Eteu, que foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Gênesis capítulo 27. E aconteceu que quando Isaque era velho e seus olhos estavam escuros, de modo que ele não podia ver, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. E ele disse: Eis que estou aqui. Ele disse: Eis que agora estou velho e não sei o dia de minha morte. Agora, portanto, rogo-te, toma as tuas armas, tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e traz-me alguma caça, e faz-me uma carne saborosa, tal como eu gosto, e faze-a para mim, para que eu possa comer, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca ouviu quando Isaque falou com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para caçar alguma caça e trazê-la. E Rebeca falou a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que eu ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: Traz-me uma caça e faz-me uma carne saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Agora, portanto, meu filho, obedece a minha voz de acordo com o que eu te ordenar. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei deles uma carne saborosa para teu pai, tal como ele gosta. E tu a levarás a teu pai, para que ele coma e para que ele te abençoe antes da sua morte. E Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem liso. Se porventura meu pai me tocar, eu lhe parecerei como um enganador, e eu trarei maldição sobre mim e não bênção. E a sua mãe lhe disse: Sobre mim esteja a tua maldição, meu filho. Somente obedece a minha voz e vai, e traze-nos. E ele foi, e buscou, e os trouxe a sua mãe. E sua mãe fez uma carne saborosa, tal como seu pai gostava. E Rebeca tomou os melhores vestidos de Esaú, seu filho mais velho, que estavam com ela na casa, e as colocou sobre Jacó, seu filho mais novo. E ela colocou as peles dos cabritos sobre as mãos dele e sobre a lisura de seu pescoço. E ela deu carne saborosa e o pão que ela havia preparado na mão de seu filho Jacó. E ele foi a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Aqui estou. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Eu fiz de acordo como tu me ordenaste. Levanta-te, rogo-te, senta-te e come da minha caça, para que tua alma me abençoe. E Isaque disse a seu filho: Como é que tu achaste tão rapidamente, meu filho? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a trouxe a mim. E Isaque disse a Jacó: Aproxima-te, rogo-te, para que eu possa sentir-te, meu filho, se tu és verdadeiramente o meu filho Esaú ou não. E Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, e ele o sentiu e disse:
A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E ele não o discerniu, porque suas mãos eram peludas, como as mãos de seu irmão Esaú. Então ele o abençoou. E ele disse: És tu verdadeiramente meu filho Esaú? E ele disse: Eu sou. E ele disse: Traze-a para perto de mim, e eu comerei da caça de meu filho, para que a minha alma possa te abençoar. E ele a trouxe para perto dele, e ele comeu, e lhe trouxe vinho, e ele bebeu. E seu pai Isaque lhe disse: Aproxima-te agora e beija-me, meu filho. E ele se aproximou e o beijou. E ele cheirava o cheiro das suas vestes, e o abençoou e disse: Vê o cheiro de meu filho, é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Por isso, Deus te deu o orvalho do céu e a gordura da terra, e a abundância de trigo e vinho. Que povos te sirvam e nações se curvem a ti. Sê Senhor sobre teus irmãos, e que os filhos de tua mãe se curvem a ti. Maldito seja todo o que te amaldiçoar, e bendito seja o que te abençoar. E aconteceu que assim que Isaque havia acabado de abençoar Jacó, e Jacó havia acabado de sair da presença de Isaque, seu pai, Esaú, seu irmão, veio de sua caça. E ele também havia feito uma carne saborosa, e a trouxe para seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que a tua alma me abençoe. E Isaque, seu pai, lhe disse: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. E Isaque estremeceu excessivamente e disse: Quem? Onde está aquele que tomou a caça e a trouxe a mim, e eu comi de tudo antes de tu vires, e o abençoei? Sim, e ele será abençoado. E Esaú ouviu as palavras de seu pai. Ele chorou com grande e amargo clamor e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, ó meu pai. E ele disse: Teu irmão veio com sutileza e tomou a tua bênção. E ele disse: Não é o seu nome com razão chamado Jacó? Pois ele me suplantou 2 vezes. Ele tomou a minha primogenitura, e eis que agora tomou a minha bênção. E ele disse: Tu não reservaste uma bênção para mim? E Isaque respondeu a Esaú: Eis que eu fiz dele teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, e com trigo e vinho o sustentei. E o que farei agora a ti, meu filho? E Esaú disse a seu pai: Tens somente uma bênção, meu pai. Abençoa-me a mim também, ó meu pai. E Esaú levantou sua voz e chorou. E Isaque, seu pai, respondeu e lhe disse: Eis que a tua habitação será da gordura da terra e do orvalho de cima do céu. E por tua espada viverás e servirá o teu irmão. E acontecerás que, quando tiveres domínio, quebrarás o seu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou Jacó por causa da bênção com que seu pai o abençoou. E Esaú disse em seu coração: Os dias de luto pelo meu pai estão próximos, então eu matarei o meu irmão Jacó. E estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, foram relatadas a Rebeca. E ela enviou e chamou Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Eis que teu irmão Esaú, no tocante a ti, está se confortando, propondo matar-te. Por isso agora, meu filho, obedece a minha voz e levanta-te. Foge para Labão, meu irmão, em Harã, e fica com ele alguns dias, até que a fúria de teu irmão passe. Até que a ira de teu irmão se afaste de ti, e ele esqueça aquilo que tu fizeste a ele. Então enviarei para te buscar de lá. Porque ficaria eu privada de ambos em um só dia? E Rebeca disse a Isaque: Eu estou cansada da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar uma mulher das filhas de Et, como estas que são as filhas da terra, que bem a vida me fará. Gênesis capítulo 28.
E Isaque chamou Jacó e o abençoou e ordenou-lhe, dizendo: Não tomarás mulher das filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma mulher para ti dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutífero, e te multiplique para que tu possas ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que herdes a terra que és estrangeiro, que Deus deu a Abraão. E Isaque enviou Jacó, e ele foi a Padã-Arã até Labão, filho de Betuel, o sírio, o irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Quando Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar uma mulher de lá, e que quando ele o abençoou, lhe deu uma ordem dizendo: Tu não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e que Jacó obedeceu ao seu pai e sua mãe e foi para Padã-Arã. Esaú, vendo que as filhas de Canaã não agradavam a Isaque seu pai, então foi Esaú a Ismael e tomou para ser sua esposa, além das mulheres que ele tinha, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. E Jacó saiu de Berseba e foi em direção a Harã. E ele chegou a um certo lugar, e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto, e ele tomou umas pedras daquele lugar e as colocou como seu travesseiro, e se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé acima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado darei a ti e a tua semente. E tua semente será como o pó da terra. E tu serás espalhado para o ocidente e para o oriente, e para o norte e para o sul. E em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. E eis que eu estou contigo, e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores, e te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. E Jacó despertou de seu sono e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E ele estava temeroso e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e este é o portão do céu. E Jacó levantou-se cedo de manhã, e tomou a pedra que tinha posto como seu travesseiro, e a colocou como um pilar, e derramou óleo no topo dela. E ele chamou o nome daquele lugar Betel. Mas no começo, o nome daquela cidade era chamado de Luz. E Jacó jurou um juramento dizendo: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que eu vou, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu torne novamente a casa de meu pai em paz, então o Senhor seja o meu Deus, e esta pedra, que eu tenho posto como um pilar, será a casa de Deus, e de tudo que tu me deres, eu certamente te darei o dízimo. Esta leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca publicada pela BV Books no Brasil. Obrigada por mais um dia nos acompanhar nesta leitura bíblica e que ela faça diferença na sua vida e transforme o seu coração. Eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo e assim nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Aproveite para incentivar alguém a fazer a leitura bíblica diariamente. E se você chegou aqui agora e quer fazer a sua leitura bíblica junto conosco, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado toda vez que uma nova leitura for ao ar e faça o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Siga-nos também nas redes sociais do Facebook e Instagram. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco,
hoje e para sempre. Amém.